Capítulo 121 Lua de Sangue, Catástrofe. Ela se virou para eles: preciso renovar as leis dentro dele e sobreviver-lo de morrer. Ela disse com emoções sinceras. Sinto a sinceridade dele querer ajudar. Nossa batalha também se tornou a batalha dele. Ela olhou para o céu e suspirou: com nosso principado em caos, isso significaria que as 4 raças não seriam supervisionadas. Os elfos e anões ainda estariam bem, mas os humanos e Ishtir iriam preparar guerras e batalhas inúteis. Isso seria ruim para o nosso reino, precisamos dele forte. Sem saber, ela anunciou um dos possíveis destinos do seu reino. Ao ouvi-la, os 2 generais ficaram solenes e a atmosfera ficou pesada. Eles então continuaram a observar o desempenho da espada do futuro herói de seu reino. Quando Matias terminou, já estava anoitecendo. O sol vermelho apareceu no horizonte e lançou um brilho vermelho nas florestas onde eles descansam. Matias enxugou o suor da testa, olhou para o sol poente e suspirou: embora eu queira chamar este cenário de lindo, tema que esteja anunciando algo que é ruinoso. Matias então se virou e viu os 3 que o observaram e brilharam tristemente. Ele caminhou na direção a eles e falou: precisamos estar preparados para batalhas e guerras cansativas. A princesa Raya acenou com a cabeça: é por isso que vou lhe ensinar sobre as leis deste reino. De repente ela declarou o que chocou Matias. Tem certeza, princesa Raya? Ele perguntou. Seja honrado, humano. O general Tarso bufou. Espíritos reais como a princesa Raya têm um conhecimento tremendo sobre as leis místicas que abrangem todos os reinos. Rengianil, você poderia, por favor, se ajoelhar na minha frente? Ela perguntou educadamente. Matias cedeu e se ajoelhou na frente dela. Ela caminhou em direção a ele e colocou a mão acima de sua cabeça e declarou: eu, princesa Raya do Principado de Hyli, submetida ao reino de Aquiarta, concedo permissão a Rengianil para aprender as leis místicas e suas artes. Como se esperasse alguma reação, a princesa Raya acenou com as mãos para cima e para baixo acima da cabeça dele. Dentro da mente de Matias, o velho Sani de repente disse: desculpe. Você deu um nome falso e esse encantamento precisa do seu nome verdadeiro. A reação que ela esperava apareceu então. Um brilho dourado cercou Matias como se o abraçasse. Ele sentiu como se Aisha, sua mãe, estivesse mais uma vez acariciando-o e carregando-o nos braços, fazendo-o chorar. Em seguida, ele sentiu como se algo tivesse sido retirado dele, o que o fez entender de repente algumas coisas relativas a algumas leis dentro deste reino. Tudo isso levou 1 hora. Depois disso, ela se inclinou na direção dele e segurou seus ombros. Você pode se levantar agora, Matias. Ela sussurrou. Com a permissão dela, ele se levantou e curvou-se em direção a ela. Obrigado, princesa, por me conceder esta bênção. Eu certamente apreciaria isso muito. Ele agradeceu com sinceridade. Não há necessidade, Rengianil. A princesa Raya sorriu e acenou com a mão. Ainda tenho que lhe ensinar as leis e artes místicas, então devemos ir. De repente, a voz chocada e um pouco assustada do general Tua soou atrás deles: olhe para a lua. Todos olharam para cima e ficaram boquiabertos com a visão. A lua estava muito vermelha. Uma lua de sangue. Não tivemos isso desde. General Tua murmurou em choque. Milhares de anos. O general Tarso completou o que sua filha queria dizer. Foi quando a guerra entre raças causou derramamento de sangue por todo o país. Não particularmente. Princesa Raya disse. Foi quando o príncipe Kalon do reino humano de Velos derramou o sangue da princesa espiritual Kitalia no altar de Icor. O que fez com que o selo de Ishtir fosse aberto. General Tarsus e Tua exclamaram simultaneamente com medo nos olhos. Estamos com problemas. Todos eles murmuraram ao mesmo tempo. No sul de Aquiarta, o príncipe de Sarkise. Correr. Os gritos de horror dos homens ressoaram por todo o país. Me deixe em paz. Mãe, me ajude. Papai, eu não quero morrer ainda. Traga-me meu filho de volta. Não. Finalmente, estou livre deste sofrimento. Irmão mais velho, dói.
Gritos de crianças implorando por ajuda encheram a atmosfera. Medo, terror, maldade e morte envolveram todo o principado. O sangue e algumas partes decepadas de crianças de diversas aldeias escorriam por uma pequena vala feita pelo homem, descendo até um enorme abismo circular. Na borda daquele abismo, uma pessoa encapuzada curvou-se para alguém sentado em um trono negro e também usava uma capa preta. Vossa Majestade Circa, as aldeias humanas foram agora colhidas de seus filhos. Devemos começar o ritual. Comece. Não deveríamos fazer Lord Kelbron esperar muito tempo. A pessoa sentada no trono ordenou friamente. Assim que ele for libertado e me ajudar, agora irei governar totalmente as florestas de Aquiarta e matar aquela minha sobrinha inútil. Ele murmurou e então riu malevolamente. A pessoa encapuzada se curvou e sob a capa, um sorriso malicioso apareceu, como desejar, Sua Majestade Circa. A pessoa encapuzada riu assustadoramente e tirou um chifre de carneiro de sua manga grande. N. Um som agudo e penetrante explodiu por todo o lugar. Depois que o som desapareceu, os murmúrios começaram quando 13 pessoas encapuzadas cercaram o abismo enquanto cantavam algo incompreensível. Estrondo. Uma luz escura e misteriosa caiu do céu e brilhou no enorme abismo. Resultante disso, uma enorme onda de choque atingiu os arredores. Das profundezas, uma voz antiga e crepitante foi ouvida do fundo: estou sem selo. Bem-vindo ao reino, Lord Kelbron, verdadeiro governante de Aquiarta. Todos os adoradores gritaram fanaticamente. Circa desceu do trono e ajoelhou-se no abismo. Os outros fanáticos se curvaram e cantaram seu nome repetidamente. Quanto tempo se passou desde que fui selado por aquelas formigas irritantes? Lord Kelbron perguntou sem se mostrar das profundezas do abismo. Já se passaram mais de 3.000 anos, meu senhor. Circa respondeu respeitosamente. 3.000 anos. Lord Kelbron bufou friamente. Sentindo o descontentamento de seu senhor, Circa tentou agradá-lo. 3.000 anos não são nada para você, meu senhor. Em breve, Aquiarta que foi arrancada de você retornará ao seu abraço e você governará todas as terras, até mesmo a superfície. Humph. Ao ouvir a superfície, Lord Kelbron zombou. Se não fosse por aqueles moradores da superfície que ajudaram as 3 espécies de formigas, Aquiarta nem tentaria se libertar do meu governo. Bastardos intrometidos. Mas Lord Kelbron inalou para se acalmar. Como você disse, Aquiarta logo retornará ao meu abraço. Faça da superfície a minha próxima. Ele rosnou com ódio por todas as raças. Sim, meu senhor, você é glorioso e seu poder é e será eterno. Nós o ajudaremos com tudo o que você precisar. Circa aplaudiu e proclamou. Vocês todos me ajudariam? Lord Kelbron perguntou divertido. Claro, meu senhor Kelbron. Circa e os outros exclamaram. Então, Lord Kelbron fez uma pausa. Todos vocês podem morrer por mim. Ele pronunciou friamente. O que? Circa deixou escapar. De repente, as 13 pessoas encapuzadas que cercavam o abismo gritaram quando 13 fumaça negra saltaram das profundezas e entraram em cada um de seus corpos, respectivamente. Lá dentro, suas almas foram devoradas enquanto a poluição atmosférica lutava para controlar seus corpos. Infelizmente, eles eram muito fracos contra almas com milhares de anos. Certo, a fumaça negra que saltou das profundezas eram almas Ishitir que foram seladas com Lord Kelbron. Na verdade, essas 13 almas eram os renomados 13 generais mais negros sob o comando do senhor tirano da velhice Aquiarta, Kelbron. Embora não sejam tão renomados nesta época, os 13 generais mais negros eram conhecidos em sua época como generais agressivos, cruéis, malvados e sem coração das 4 raças treinadas exclusivamente por Kelbron, resultando em sua lealdade absoluta para com ele. Eles massacraram centenas, se não milhões de habitantes deste reino, conquistando o ódio e a repulsa das 3 raças. Eles se tornaram a sujeira da velhice das 3 raças. Todos queriam matá-los, mas ninguém tinha capacidade para fazê-lo. Como resultado, os 13 generais mais negros continuaram a sua violência por toda Aquiarta.
Quando a Guerra da Liberdade da Velhice se aproxima do fim, com as habilidades dos 3 príncipes e dos 2 moradores da superfície, Kelbron e seus generais foram feridos e selados por eles, e com os Ishitir rapidamente recuando e se escondendo, como 3 raças alcançaram com sucesso, liberdade e a paz que todos eles desejavam. HHAGH. Aterrorizado com a visão, Circa caiu, em pânico, e caiu. Uma enorme bola de fumaça negra subiu de repente do abismo e ficou imóvel, como se estivesse assistindo a um show divertido enquanto Circa entrava em pânico tanto que sua capa deslizou para baixo, revelando sua cabeça. Ele era um elfo. Próximo capítulo. Capítulo 122. A cidade de Iaedo, Príncipe Gius. O cabelo dourado, os olhos verdes, as orelhas pontudas e a pele clara revelavam tudo. Ele deveria ser lindamente bonito, mas tudo foi arruinado pelo medo em seu rosto. Raiz, elfos. A bola de fumaça suspirou e riu com zombaria. Todo mundo dizia na minha época que todos vocês são puros e incorruptíveis. Acho que tudo isso era falso. HHHHH. Ele riu alto e estranhamente. N não. P por favor, não chegue perto de mim. Eu te darei qualquer coisa. Circa implorou com medo. Então me dê seu corpo. A fumaça que a Lord Kelbron trouxe alegria e avançou direto para o corpo do elfo. AARGH. O miserável príncipe do elfo prejudicado ressoou por toda a terra, ecoando no abismo. Seu corpo então lentamente perdeu o controle e a energia enquanto descia, morto, mas vivo. Visivelmente, as mudanças no corpo começaram a se formar. Seu glorioso cabelo dourado se transformou em um cabelo grisalho. Seus lindos olhos verdes tornaram-se um vermelho sangue sem vida, e a outra elegante pele clara tornou-se cinza mortal. Presas então surgiram a se formar na parte superior de seus dentes, e de seus dedos longos e elegantes de suas mãos preciosamente perfeitas cresceram unhas metálicas afiadas e pontiagudas. A energia da natureza que estava presente em todos os elfos foi restaurada pela energia feia e absurda da morte e da decadência. De repente, os olhos vermelhos sem vida se iluminaram e ficaram vermelhos sanguíneos. Circa, clamou-se languidamente e caminhou em direção ao trono e se espreguiçou. Ele estalou o pescoço e o moveu para aliviar a dor. Ele então falou de repente e falou sinistramente, uau! Elfos realmente têm corpos lindos. Embora sejam humildes, eu poderia me acostumar com isso. O outro homem encapuzado que estava perto do trono o tempo todo ajoelhou-se e rastejou em direção a Circa, e lisonjeou. Dou-lhe as boas-vindas de volta a Kiarta, Lord Kelbron. Kelbron virou a cabeça para o homem encapuzado. Você fez bem, súdito. Eu lhe concederei honra. Ele disse. O homem encapuzado ficou ereto e curvado para trás, como se sinalizasse para Kelbron dar tudo a ele. Kelbron então deu o que seu súdito desejava. Ele agarrou o peito do sujeito, perfurando-o profundamente e puxou. Agora, em sua mão havia um coração negro e nebuloso. Ele então abriu a boca e comeu com alegria. Depois de terminar aquela refeição maravilhosa, ele se virou abruptamente e abriu os braços, e declarou em voz alta, ouçam-me, súditos. Nossa hora chegou mais uma vez. A Kiarta será nossa mais uma vez. Eles não poderiam nos matar no antigo era, eles nos selaram na segunda era, o céu e a terra sucumbirão ao nosso poder, pois somos Ishitir. Criações perfeitas de todas as criações. Quando ele gritou, de todo o reino, dentro de cavernas, profundezas, ravinas, vales e todos os tipos de lugares escuros, olhos vermelhos se abriram e milhares de seres monstruosos negros emergiram, viajando em direção ao príncipe de Sarkise. Dentro da capital Sarkise, Iaedo. Vendo o massacre que aconteceu lá fora, a cidade ficou tensa e cheia de medo. Os soldados alinharam-se e os arqueiros assumiram formação no topo das muralhas, preparando-se para o pior resultado. Como era noite, tochas foram acesas por todo o local. Em vez de ser uma capital, parecia que era um forte na fronteira com a atuação militar no interior. No meio da cidade foi erguido um enorme palácio de estilo europeu, ou mais parecido com um forte.
Suas altas paredes de tijolos emanavam a aura antiga de seu passado glorioso. Dentro do salão do trono daquele palácio, um homem vestindo vestes douradas andava de um lado para outro dentro do palácio com uma expressão preocupada. Ele roeu as unhas como um maníaco. Príncipe Giles, o que devemos fazer? Os massacres nas aldeias estão aterrorizando as pessoas e eles estão lentamente perdendo a esperança na realeza. Outro homem relatou a ele. Os assassinos foram identificados. O príncipe governante de Sarkise, Giles, perguntou-lhe com nervosismo. O homem sacudiu a cabeça. Todos os que sobreviveram e os viram disseram que estavam vestidos de preto, então temo que não, príncipe Giles. O príncipe Giles parou de andar e ficou em pé. Ele respirou fundo e de repente se virou para o homem. Traga-me Sally, rápido. Sim, sua majestade. O homem fez uma reverência e saiu. Depois de um tempo, uma linda mulher de 152 centímetros de altura e cerca de 12 anos entrou no salão do trono. Um cabelo preto longo e ondulado descia em cascata, atingindo o meio da parte inferior das costas. Embora seu rosto redondo seja menor, o que deveria ser fofo, seus olhos de fênix, nariz pequeno com ponte nasal alta e lábios em formato de coração a faziam parecer absolutamente linda. Ela tem um corpo esbelto, mas isso nem ajudou a diminuir sua beleza por causa de seu corpo em formato de ampulheta. Sua pele estava bronzeada, possivelmente devido ao treinamento, mas isso também acentuava sua beleza em vez de diminuí-la. Pai, as aldeias externas estão atualmente um caos. O derramamento de sangue é desenfreado fora das grandes cidades. Para que você está me convidando e não resolvendo esta situação infernal? Ela gritou com raiva. É isso que estou fazendo, Sally. O príncipe Giles suspirou. Sally cruzou os braços e esperou pela resposta dele. Estou enviando você para Rayleigh às pressas com 20 homens e alguns aldeões. Reporte-se à nova princesa governante e prepare-se para a guerra, estou pensando que há mais nesses eventos. Ele pediu. Sally pensou profundamente. Mesmo que ela fosse apenas filha do príncipe governante e fosse mimada por ele, ela não apenas sucumbiu a ser mimada e se tornou uma lutadora e estrategista. Ela sabe analisar as coisas corretamente e decidir corretamente a próxima ação. Depois de um tempo, ela suspirou e acenou com a cabeça. Tudo bem, pai. Partirei amanhã. Não, Sally. O príncipe Giles balançou a cabeça. Você deve partir agora. Isso é urgente demais para ser deixado para amanhã. Ela ficou atordoada e chocada. Esta foi a primeira vez que ela ouviu tanta urgência na voz de seu pai. Você sabe alguma coisa sobre isso, pai? Ela estreitou os olhos e o questionou. Infelizmente não. É por isso que estou mandando você para Rayleigh. Sally repetiu as perguntas, mas as respostas do pai continuaram as mesmas com insistência. Tudo bem. Sally assentiu resignadamente e voltou para seu quarto para fazer as malas. Giles então ligou para o homem mais cedo e ordenou que 20 homens fossem junto com ela. Sally voltou para o salão carregada de muitas coisas. Uma espada estava amarrada ao seu lado, e seu cabelo, que antes caía em cascata, agora estava preso em um rabo de cavalo. Pai, estamos indo. Ela se ajoelhou e disse adeus. Espere. Giles caminhou até ela e lhe deu uma espada embainhada em ouro. Pai, ela exclamou. Pegue, Sally. Ele empurrou a espada para ela, deve pelo menos protegê-la de qualquer mal. Ele insistiu. Mas, pai, esta é a espada do herdeiro que protege a capital. E se os assassinos chegarem aqui? Ela perguntou preocupada. Não se preocupe, Sally. Ele sorriu gentilmente. Eu ainda tenho minha espada pessoal. Ela mesma tem proteção de nossos ancestrais. Mas, sem desculpas, Giles repreendeu. Ele então de repente suavizou e suspirou. Ele estendeu a mão para o rosto de Sally e acariciou suas bochechas. Minha filha, você se tornará a glória de nós, humanos. Eu sei disso, ele disse gentil e carinhosamente. Que há com você? Ela fez uma cara de nojo, brincando. Ainda assim, ela voltou ao seu rosto gentil e sorriu. Eu sei disso.
Em lágrimas, o príncipe Gils a abraçou com força e acariciou seus cabelos. Minha garota está crescida. Ele fungou. Ela quebrou o abraço e sorriu. Depois, os 20 homens e uma caravana de aldeões chegaram do lado de fora do palácio, sinalizando a sua partida. Eles imediatamente viajaram para Nordeste, até onde Riley estava. Quando eles saíram, Gils cruzou as mãos nas costas e olhou para a lua vermelha no céu com solenidade. A lua de sangue anuncia o retorno da Era do Caos. Uma pequena lágrima escorregou pelo canto do olho quando ele o fechou. As pessoas sobreviventes de fora foram salvas por soldados errantes. A essa altura, esses sobreviventes estavam vazios e sem vida, traumatizados com o que viram. Os outros choravam loucamente e tentavam se matar. Olhando para baixo do palácio, vendo o que seus súditos estavam vivenciando, Gils cerrou o punho com força e bateu na parede. 7 horas depois, no meio do nascer do sol, os rugidos de centenas de milhares de monstros trovejaram por todo o príncipe de Sarkise. Trombetas e buzinas soaram nas cidades do principado. Ao ouvir isso, o príncipe Gils, agora vestido com uma armadura de bronze, abriu sua espada e saiu solenemente do palácio. Do lado de fora, 500.000 soldados armados permanecem em linha reta em suas formações. As lanças foram erguidas retas e altas com bandeiras azuis e estandartes com o símbolo de um capacete prateado semelhante aos dos espartanos tremendo no horizonte. A solenidade não ar incomoda arrepios na espinha de todos, mas eles não podem vacilar diante de seu governante. O suor escorria por suas testas, suas mãos estavam escorregadias e molhadas e seus pés tremiam levemente. Próximo capítulo. Capítulo 123 Batalha de Sarkise, o destino de Sarkise. Olhando para os soldados que tentavam se entusiasmar, Gils suspirou e seus olhos de repente se tornaram resolutos. Soldados de Sarkise. Agora enfrentaremos um inimigo poderoso que está potencialmente em um nível catastrófico. Estou aqui para animar a todos, então infelizmente você está errado. Aqui apenas para fazer essa pergunta a todos estou. Ele esclareceu. Você vai vacilar diante do inimigo e se render, ou vai se levantar, lutar e morrer por seus amigos, familiares, entes queridos que estão atrás de você. De repente, a luz nos olhos dos soldados voltou. Você se curvará ao mal e à malevolência ou lutará para sempre de mãos dadas com os justos. Suas pernas pararam de tremer. Você viverá como um covarde ou morrerá como um homem corajoso. A abertura das lanças ficou mais forte e os olhares firmes. Você vai deixar seus entes queridos morrerem sabendo que você os deixou, ou vai deixá-los viver sabendo que você entregou por eles? Eles bateram seus lançamentos no chão. Lutaremos. Nós vamos ficar. Nós protegeremos. Vamos nos sacrificar. Glória aos bravos homens de Sarkise. Gils ergueu sua espada bem alto, simbolizando o orgulho de sua raça e domínio. Glória! Glória! Em todas as cidades de Sarkise, os gritos de homens corajosos encheram o ar de honra, orgulho e poder. Isso marcará o dia em que seremos reconhecidos pelo reino por termos lutado bravamente no campo de batalha, não sucumbindo ao medo e à traição. Os portões da cidade se abriram e os soldados saíram correndo com fervor. Com um exército de 500.000 homens da capital e 100.000 das outras cidades, o exército de Sarkise atingiu vários milhões de soldados, conquistando todo o direito de ser chamado de homens que dominaram o sul com os seus exércitos. A cavalaria também saiu correndo e ficou na retaguarda da infantaria. Os arqueiros permaneceram nas muralhas e se prepararam. Do horizonte distante, onde as colinas se deitavam, 13 silhuetas encapuzadas subitamente flutuaram por trás. Olhando das cidades, eles eram como 13 divindades olhando para eles como um imortal julga um mortal. Atrás dos 13, outra silhueta flutuava mais alto que os 13. Sua capa, ou casaco, tremulava majestosamente com o vento. Na velhice, nossa raça governava as 3 raças. Eles temiam nossa existência e ouviam isso de todos os cantos do reino. As 3 raças eram nosso pasto. Se não fosse por seus ancestrais, a Kiarta ainda teria sido nosso. Uma voz profunda e rouca ecoou e alcançou os ouvidos de todos.
Na primeira era, seu glorioso príncipe foi corrompido e nos libertou do selo, mas vocês, humanos, ainda prevaleceram no final. Para evitar que tais coisas aconteçam novamente, farei o que deveria ter feito naquela época. A voz pronunciou friamente: como pagamento de seus ancestrais, vou acabar com todos vocês primeiro. A silhueta de repente levantou a mão e acenou para baixo. Da colina, um enorme mar negro de criaturas desceu de repente, avançando em direção às cidades de Sarkise. Enormes criaturas voadoras negras emergiram da parte de trás da colina e voaram rapidamente em direção às cidades com o sinal da silhueta mais alta. Vendo a tremenda força do inimigo, os soldados engoliram em seco de forma audível, mas ainda permaneceram fortes. Gil segurou sua espada e assumiu sua postura, olhando solenemente para o Mar Negro. A maré aproximava-se cada vez mais e a firmeza com que os soldados seguravam as armas tornava-se mais forte. Eles então inclinaram suas lanças, apontando-as diretamente para os inimigos que atacavam. Os escudos também foram retirados, cobrindo os que estavam atrás para proteger. O som de ranger de dentes, suores caindo no chão, engolir em seco, inalar e os rosnados das criaturas eram os únicos sons que todos podiam ouvir. Alguns soldados entoavam seus mantras pessoais, oravam, falavam sozinhos e alguns lançavam insultos aos inimigos. Ó, tua terra, concedida pelos deuses! De repente, do nada, o príncipe Gils cantou em voz alta, era o hino do seu principado. Homens do sul, atropelando o mal perverso. Os generais também cantaram. O céu abençoa o homem, a terra fornece um lar, as raças oferecem paz por milhares de gerações. Os soldados também cantaram com força e voz plena. O golpe de escudos e espadas acompanhou a música. Ligas do mal podem vir sobre nós, mas nunca cairemos. Os reinos podem ir contra nós, mas superaremos todos eles. Unidade e inteligência, fornecidas pelos deuses. Força e glória, nós as possuímos. Mal e tirania, nós os desafiamos. Pelo nosso país, morremos por isso. Glória, glória, homens gloriosos. Amor e pátria, nós defendemos. E quando morrermos, vamos com orgulho, abençoados pelos deuses que despertam, lute. Assim que terminaram, Beng. A maré negra chegou e bateu nos escudos e nas lanças. No início, centenas de Ishitir morreram na colisão, mas com o passar do tempo, soldados após soldados foram massacrados por eles. Ishitir eram polos opostos dos espíritos, onde os espíritos eram elegantes e glamourosos, enquanto os Ishitir eram horríveis e perigosos. Unhas afiadas adornavam seus dedos e dentes de todos os tipos e tamanhos e afiados estavam em sua boca. Os soldados foram arranhados, dilacerados, comidos e todos os outros tipos de ataque possíveis com o Ishitir. Soldados montados em seus cavalos foram arrastados e festejados pelos Ishitir. Os cavalos também não estavam seguros, pois também foram abatidos e festejados. Vendo a situação, o príncipe Gils avançou e atacou todos os inimigos. Ele salvou soldados e massacrou Ishitir. Horas se passaram, cadáveres se amontoavam, o sangue corria como um rio. Mas, curiosamente, nenhuma cidade foi infiltrada. No lado Ishitir, a maré ainda estava presente, como se fosse um oceano sem fim de escuridão. Do lado da humanidade, restaram 500 pessoas dos milhões de soldados. Um deles foi o príncipe Gils, continuando sua luta contra os adversários ferozes. Os soldados restantes hackearam e atacaram os inimigos com ataques poderosos. Eles lutaram bravamente continuamente no campo de batalha, mas os homens mortais nunca vencerão o destino. As horas se passaram e eles começaram a ficar cansados. Sua respiração ofegante encheu seus ouvidos. O suor voou atrás deles enquanto corriam e salvavam uns aos outros dos ataques por trás. De repente, um dos combatentes foi massacrado por vários Ishitir que colaboraram entre si para matá-lo. Keros, outro soldado perto dele percebeu isso tarde e gritou de raiva e tristeza. Bastardos! Ele avançou contra eles e os atacou continuamente, mas também foi atacado por Ishitir. Então, tudo desmoronou como um dominó.
Em poucos minutos, com a fadiga reprimida, os soldados foram massacrados pelos inimigos de sangue frio. O último a ser morto teve tempo de chamar o príncipe Gius. Vossa Alteza, foi uma honra para nós ter lutado ao seu lado. Que possamos reencarnar e, sem a barreira da hierarquia, ser amigos uns dos outros. O soldado sorriu para ele e sucumbiu aos ataques do Ishitir. O príncipe Gius fechou os olhos de tristeza e olhou para o céu. Mesmo que fosse dia, a solenidade da atmosfera fazia parecer que era noite. A figura da silhueta e o sol se fundiram, mas não pareciam gloriosos. Em vez disso, ele sentiu que a catástrofe viria de uma forma mais aterrorizante. As lembranças de Gius vieram à tona, ele vendo sua filha que ele amava de verdade, as pessoas que elogiavam seu governo e o rosto de uma mulher que ele nunca esqueceria. Ela está longe daqui agora. Eu me pergunto se ela está bem. Espero que a profecia seja verdadeira. Ele murmurou enquanto sorria, mas aquele sorriso logo desapareceu quando ele ficou sério e agarrou sua espada. Arghh. Estrondo. Uma forte onda de choque de repente afastou o Ishitir que estava atacando. O príncipe Gius virou a espada com a lâmina para baixo e ergueu-a: nunca deixarei o sacrifício dos meus homens ser desperdiçado. As flechas das paredes atrás deles já pararam por falta de materiais. Os cidadãos subiram as muralhas e viram a devastação abaixo deles e não puderam deixar de chorar. O sacrifício de milhões apenas para salvar aqueles que estavam por trás deles tornou-se memorável para todos, e a batalha de Faretor Rio seria lembrada por todos que a viram e sobreviveram. O príncipe Gius de repente atingiu o chão com a espada erguida. Uma vez que a espada estava firmemente em pé, todo o sangue dos homens se reuniu como um rio em direção à espada e a Gius. Gius mudou de forma repentinamente. Todo o seu corpo ficou maior e musculoso, seus olhos oculares sanguíneos e suas pupilas pretas. A espada também se transformou em uma enorme espada larga. Ele estava cheio de poder. A voz da silhueta então disse: você acabou de aumentar seu corpo. O que isso vai fazer? Adicionar comida para meus lacaios. Crash. De repente, Gius desapareceu de sua posição e reapareceu atrás da silhueta, permitindo que Gius visse sua verdadeira identidade, ele. Próximo capítulo. Capítulo 124 Raya e os ensinamentos do velho. Estrondo. No campo de batalha, uma enorme explosão apareceu do nada e os corpos de Ishitir caíram no chão. Então, sangue jorrou de repente de todos os cantos do corpo do elfo, chocando-o. Ele explodiu e olhou para ele. Kelbron. Gius revelados de repente. ! Os olhos de Kelbron se arregalaram de choque. Você nunca será capaz de devolver a Kiarta ao seu estado miserável. Eu nunca vou deixar você. Gius então explodiu de repente em uma enorme bola de sangue. Ela então foi comprimida em um pequeno fio de sangue dourado, a espada também derreteu em um fio de metal prateado e os dois fios se fundiram e dispararam direto para o coração de Kelbron. Arg! Uma dor de assalto agudaou seu corpo. Sua força enfraqueceu consideravelmente. Seu corpo visivelmente enrugado, fazendo-o parecer um homem velho. Humanos. Kelbron apresentou-se de raiva. Ele também caiu lentamente da flutuação, mas foi pego pelos 13 generais. Ele lançou a mão para frente como se estivesse recuperando alguma coisa. Um pequeno fio apareceu em sua mão enquanto ele olhava para ele. Eu deixarei você ver que ninguém seria capaz de me impedir de recuperar este reino. Eu também deixarei seu povo sofrer com sua engenhosidade. Ele rosnou. Atacar as cidades. Escravize essas formigas. Se elas resistirem, mate-as. Com a ordem, os Ishitir permaneceram atacando as cidades. Os 13 generais também voaram em direção aos seus alvos. Cele e sua companhia viajaram para o leste em busca da ajuda de Haile, na esperança de salvar sua terra natal e voltar felizes para suas famílias. A princesa Raya esperava silenciosamente pela ajuda de Sarkise.
Sem o conhecimento deles, os Sarkisi que eles conheceram caíram sob as garras do seu odiado Ishitir. Em Haile, dentro da floresta onde Matias e o grupo permaneceram. Quando a manhã chegou, eles arrumaram suas coisas e acompanharam a viagem em direção ao acampamento militar recomendado pelo general Tarso. Durante a viagem, a princesa Raya, como professora de Matias, ensinou-lhe conhecimentos básicos sobre as leis. O que você sabe sobre leis, Rengianio? Princesa Raya perguntou. Matias pensou sobre isso. A lei abrange todas as coisas sob o céu e a terra. É a regra que todas as criações seguem. Todas as coisas nunca teriam a chance de desafiar esta lei, pois ela é intangível e seria seguida inconscientemente. A princesa Raya sorriu e acenou com a cabeça em aprovação. Ótimo. Você já cobriu alguns dos princípios básicos. Ela respondeu. Então, ampliarei ainda mais seu conhecimento. Em primeiro lugar, vou apenas corrigi-lo com uma coisa. A lei abrange todas as coisas, o céu, a terra e o vazio. Então, vou começar a aula. Existem 3 tipos de leis: naturais, absolutas e decreto. As leis naturais abrangem as leis que foram feitas pela criação. Elas surgem naturalmente à medida que tudo é construído. Reforçam os vazios nas leis quando a criação ocorre. Basicamente, as leis naturais são leis criadas pela criação insensível. A princesa Raya abriu a palma da mão e 5 elementos, vento, fogo, terra, metal e água, apareceram girando em torno dela. Um exemplo de leis naturais são os elementos. O fogo cria a terra cria metais preciosos no subsolo, a água se acumula no subsolo e tudo começa de novo. Em contraste, a água controla o fogo derrete o metal pode cortar madeira, a madeira pode romper a terra e a terra controla a água. Mas nem sempre é assim, não é? Matias questionou. Em tempos, quando a água flui, ela destrói a madeira pode ser usada para apagar o fogo queima a terra corrompe metais preciosos, o fogo evapora a água, o metal apaga o fogo, a madeira achata o metal, a terra pode rachar madeira e água causam erosão, destruindo a terra. A princesa Raya fechou a palma da mão e sorriu com satisfação. Isso mesmo. É aí que entram as leis absolutas. Ela afirmou. Embora as leis naturais abranjam a criação, as leis absolutas abrangem a criação, as leis e aquelas anteriores a ela. Ela então acrescentou, leis absolutas governam todas as coisas, até mesmo as outras leis, assim como mencionei anteriormente. Exemplos da lei é a força. Leis absolutas também governam a criação, destruição, ordem, caos, vazio e existência. Leis absolutas são muito amplo, então falarei sobre os tipos de leis por enquanto. Então temos o decreto-lei. Esse tipo de lei é abundante e gratuito, mas geralmente não é tão importante, pois é criado por seres sencientes capazes, como deuses, criadores e governantes. Como foi criada por mentes sencientes, as leis são muitas vezes cheias de lacunas e inconsistências, tornando-as fracas. Também precisa estar alinhada com as 2 leis anteriores para serem criadas com sucesso. As leis às vezes podem minar as leis naturais, encontrar vazios nas leis absolutas e tornar-se mais poderosas que as outras. Mas, há uma em cada 1.000.000 delas que pode criar uma lei perfeita que poderia rivalizar com as 2 leis anteriores. Matias a ouviu atentamente enquanto fazia anotações em sua mente. Agora que cobrimos o básico das leis, vou lhe ensinar seu uso. Ela então gorjeou. Conhecendo as leis, você pode criar feitiços, magia e alquimia. Se você combinar as leis do espaço e as leis da terra, poderá se teletransportar até onde sua magia puder levá-lo. Se você combinar quaisquer leis elementares com a lei da força, você pode transformar qualquer elemento em uma flecha mortal. Se quiser a parte mais difícil, combine as leis da afiação, da força e do espaço, e você pode decapitar qualquer pessoa sem sequer chegar perto dela. Eu gostaria de ter feito isso, mas nós, espíritos, somos limitados pelas nossas capacidades. Nossa especialidade são as leis da cura, da natureza e do destino.
Vou começar com as leis da cura. Em contraste com as crenças populares dos humanos, as leis da cura não se concentram apenas na cura de suas doenças. Mesmo que o façam não têm doença, as leis da cura poderiam ser aplicadas a eles. Ela continuou: o cerne da lei da cura será sempre melhorar todas as partes do universo natural. Enquanto caminhava, plantas cresceram de repente ao lado dos pés da princesa Raya. Assim mesmo que a terra aqui não esteja em más condições, eu poderia usar a lei da cura para melhorar a condição da terra de boa para ótima. Matias assentiu. Ele fechou os olhos e tentou enfrentar as leis. Claro, nada aconteceu, o que deixou Matias desapontado. Mas os olhos da princesa Raya mostraram uma expressão chocada. Você aprende rápido, Renji Anil. Princesa Raya parabenizou. Mas nada aconteceu. Não me console, princesa Raya. Matias riu sem jeito e suspirou. Não, você me entendeu mal, Renji Anil. Princesa Raya disse. Embora nada tenha acontecido, as leis mostraram reação. Mesmo que você não tenha visto nada, eu vi, e isso por si só já é impressionante. Realmente? Matias perguntou. Em sua mente, o velho Sanii também afirmou: ela está certa, Matias. Embora você não tenha visto nada visualmente, a composição do DNA da Terra mudou muito. Sim, claro. A princesa Raya assentiu rapidamente. A Terra mudou, embora você não possa ver. Ela disse. Ao ouvir luz, Matias sentiu-se aliviado, mas o velho Sanii rapidamente o impediu de sonhar acordado. Não tenha orgulho de si mesmo, Matias. Ele bufou. Mesmo que você tenha feito uma reação nos componentes da Terra, você definitivamente não é talentoso. Por quê? Matias perguntou indignado. Este velho é muito exigente. Claro que vou exigir muito de você, idiota. Ele repreendeu. Você é um Deus criador, Matias, não um cultivador normal. Mesmo que eu tenha bloqueado sua arte divina e autoridade, seu próprio corpo já foi feito para ser um ser superior. Conhecimento da própria criação. Você deveria estar no mesmo nível daquela garota Raya na primeira vez que usou uma lei de nível tão baixo. Você nem precisa pensar que as leis o adorarão como seu soberano. O velho Sanii acrescentou com zombaria. Porque você é tão cruel. Ele chorou em seus pensamentos. Como já disse, Matias. Você é um Deus criador, aquele que está mais próximo da criação e da origem. Também com a ajuda dos espíritos místicos e de nós, seu crescimento não deve ser lento ou isso significará que você é uma pessoa estúpida. Acho que não, certo? O velho Sanii suspirou e explicou-lhe gentilmente. Suspiro, acho que você está certo. Matias assentiu. De repente, o velho Sanii gritou de forma audível, isso também. Ele gritou. E agora? Matias perguntou em seus pensamentos. Você está se rebaixando ao parecer muito deprimido com as coisas. Ele gritou dentro da cabeça de Matias. Eu também sei que você se degradou diante de sua criação. Você está maluco? Você sabe que a religião depende de uma hierarquia construída, certo? Você é um deus, Matias, não um homem pobre que acabou de se tornar um bilionário. Você não apenas ficou rico, você se tornou uma existência que não é mais mortal e está muito acima deles. Mesmo que você já tenha sido humano, agora você é um deus. Isso está a milhões de quilômetros de distância dos seres mortais. Até mesmo os seres de nível estelar em sua galáxia ainda estão a quilômetros de distância de você e já estão em um nível onde poderiam aniquilar totalmente mundos. Foi aqui que o velho Sanii realmente parecia sério enquanto discursava sobre tudo o que Matias fez antes. Próximo capítulo. Capítulo 125, outra das habilidades do velho Sanii. Você teve a oportunidade de entrar no abismo misterioso, mas não usou totalmente seu tempo e acabou de terminar sua estadia depois de 100,5 milhares de anos, nem passou de 3.000. Mas mesmo que você não tenha passado dos 1.200 anos, você deveria ter aprendido algumas coisas sobre leis, magia, maldições e algumas coisas, mas o que você fez? Nem volte.
E mesmo se você voltar, sua existência nem seria importante lá porque há alguém mais poderoso lá que certamente o impediria se você fizesse algumas coisas autoritárias. Você deveria ter aprendido todas as coisas que você precisa aprender lá, como lutar, forjar, criar, todo tipo de coisa que ajudaria você na criação. Embora você tenha aprendido a ser indiferente aí, você não sabe totalmente como controlar ou decidir quando usar essa sua indiferença, deixando assim de tomar as decisões ideais. Outra coisa, Simpim. De repente, no meio dos discursos do velho Sanii, ele pronunciou uma palavra que nem o mesmo Matias, que sabia que o velho é onisciente, esperava que ele dissesse. Simpim, você poderia dizer coisas assim? Ele ficou boquiaberto. Você acha que eu não falava de coisas assim só porque venho de um ambiente de cultivo histórico? Ó velho Sanii bufou. Ele balançou a cabeça abruptamente e repreendeu, porque estamos falando sobre isso. Pare de focar nas partes desnecessárias e concentre-se no que estou ensinando. Mesmo sabendo que você não é muito simplista, eu sei que você influencia totalmente aquele pinguim. Mas nem pense em interferir na vida dela só porque você pode. O céu e a terra, mesmo que sejam apenas criação, ainda seriam sempre o absoluto da criação mortal. Mesmo sendo um Deus da criação, você certamente não é o verdadeiro absoluto que decide o destino, pelo destino, pois é um dos absolutos. Antes de tomar uma decisão, sempre reflita primeiro sobre si mesmo. Qualquer coisa que você faça com sua autoridade divina influencia tudo em sua criação. Você poderia simplesmente criar uma pedra e ela poderia literalmente alterar as coisas. Se você quiser agir no reino mortal, faça-o como um mortal. Se você enfrentar o reino dos mortais como um imortal, poderá inclinar os próprios eventos. Embora o destino sempre decida o que aconteceria, você ainda pode ser cauteloso com coisas que não gostaria que acontecessem. Aspas. Outra coisa que quero dizer é, você é um Deus criador, não apenas um criador. Você não precisa de materiais para criar, você pode simplesmente criá-lo simplesmente criando-o. Lembro-me de você criando um palito de cabelo de uma planta que você cultivou dentro de seu pequeno jardim. Embora o que você está fazendo seja um tanto lógico para um mortal que gosta de economizar um pouco de energia apenas criando uma vez e apenas deixando-a crescer e depois colhendo-a para não precisar criá-la novamente, só será lógico se você for um mortal. Esses tipos de recursos só devem ser usados para fins de emergência, como quando você não tem sua arte divina. Próximo. Do nada, espere, acho que estou indo longe demais. O velho Sanii de repente parou de repreendê-lo, o que fez Matias se perder naquele discurso retórico. Você pode continuar, eu estava aprendendo muito lá. Matias choramingou. Não, isso é demais agora. Eu só ia repreendê-lo por ser muito piegas na frente de alguém que conhece sua verdadeira identidade. O velho Sanii balançou a cabeça. Se você sabe que eles sabem que você é o que eles sabem, então você precisa mostrar alguma autoridade. Não seja muito bonzinho, ele comentou. Depois de todas as coisas que eu disse, lembre-se destas palavras que, embora infelizes de ouvir, sempre serão a verdade. A indiferença é uma obrigação para um Deus. A força é uma obrigação para um Deus. Ser virtuoso demais iria destruí-lo. Embora os mortais irão sempre longe dos imortais, eles têm uma coisa que sempre será a mesma, eles têm ganância. Para obter conhecimento, eles fariam tudo, como ordenar que suas criações invadissem outras galáxias para coletar conhecimento adicional. Para melhorar o que eles criam, eles precisariam de conhecimento. E se um Deus poderoso decide se ordenar que seus asseclas se infiltrassem em sua galáxia e roubar conhecimento, você os deixaria porque eles são apenas mortais? Não. Uma vez que eles se desenvolvessem muito, eles certamente ocupariam sua criação e roubariam recursos de seus súditos. Seus súditos definitivamente sofreriam. Então, você precisa aniquilar luz ou devolver luz às suas respectivas galáxias. Mesmo que o Deus seja mais poderoso do que você, não se acovarde e deixe o Deus governar sobre você.
Embora os deuses criadores sejam classificados em níveis, o conhecimento ainda é mais importante do que eles, porque mesmo se você avançar para o nível mais alto de Deus Criador, você ainda será derrotado por um Deus conhecedor que está 4 níveis abaixo de você. Então trabalhe duro e torne-se um Deus poderoso e conhecedor que pode proteger seus súditos. Depois daquela longa palestra, Matias de repente percebeu que a princesa Raya estava olhando para ele preocupada. Você está bem, Matias? Ela perguntou. Os olhos de Matias se arregalaram abruptamente. Como você me chamou? Matias. Esse é o seu nome, certo? Você está olhando fixamente para lá há alguns segundos. Você notou algo errado. Sua visão sobre as leis melhorou novamente. Você é realmente um gênio. Tendo sido alimentado por muitas coisas inacreditáveis, Matias pensou, o que aconteceu? Com a aprovação dele, consertei algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, você não está em um lugar onde eles sabem que você é um imperador, então você não precisa usar esse nome disfarçado. Segundo, usando um nome mandarim dentro de um mundo como este não é muito adequado. Em terceiro lugar, Renjianil é apenas um nome longo para as pessoas aqui que usam apenas o primeiro nome e muito raramente o sobrenome. Por último, Matias é realmente um ótimo nome para usar aqui. O velho Sani disse casualmente, como se fosse uma coisa cotidiana. E também, eu os fiz ver que você cultivou as plantas como um louco quando usou a lei da cura. É melhor você compreender melhor as leis agora para poder viver com essa imagem. Quer dizer que você fez isso? Como? E por que você é tão casual ao dizer isso? Matias bombardeou o velho com perguntas enquanto escondia do lado de fora que estava estupefato. Sim, eu fiz isso. Quanto a como, não posso dizer diretamente, mas é apenas distorção da realidade. O velho Sani encolheu os ombros e respondeu: distorção da realidade? Como você pode dizer esse tipo de habilidade divina com a palavra apenas? Matias gritou para dentro: Ei, acalme-se, garotinho. Eu já fiz isso uma vez antes disso, lembra? O velho Sani o consolou. Quando? Você alterou minha memória também? Matias explodiu. Aí está você de novo usando sua estupidez, eu disse para você não usar essa porcaria aqui. O velho respondeu: se eu alterasse sua memória, não precisaria perguntar se você se lembra, idiota. Como isso se transformou em um sermão em mim? Matias zombou. Quando? Quando você fez isso? Ele perguntou com ridículo. Quando eu distorci o que aconteceu quando nos conhecemos. As pessoas não se lembram de nada. O velho Sani afirmou. Você só lançou um feitiço de acordo com as leis. E você disse que era apenas um samefrígio arrei que envolve apenas tudo o que é espiritual. A realidade é física e tangível. Matias argumentou. O HRU-MHMM. Você se lembrou. Bom. O velho Sani assentiu em aprovação. Mas posso dizer com certeza que qualquer coisa que mude as coisas que deveriam acontecer ou deveriam ser percebidas é distorção da realidade. A matriz Samefrígio é uma matriz que aborda as leis das almas e dos espíritos, então a matriz em si não pode ser distorção da realidade, é como você o USA. De qualquer forma, boa sorte novamente. O velho Sani parou de falar depois. Matias, você ainda está ouvindo? Seria uma pena se você perder o que estou lhe ensinando. Você é talentoso com as leis. Eu vi isso há poucos minutos. A princesa Raya acenou com a mão feita de luz na frente do rosto dele. Desculpe por isso. Eu estava pensando em uma coisa. Matias pediu desculpas. Não se preocupe com isso. Eu só pensei que se eu aceitasse você como meu aluno, eu realmente te ensinaria tudo, então quero que você entenda tudo. Ela respondeu. Então, agora que você provou que já entende a lei da cura, podemos passar para as leis da natureza. As leis da natureza abrangem todos os elementos. Embora a lei da natureza seja difícil de dominar, apenas saiba que a lei da natureza exige primeira harmonia com o ambiente. Se você não estiver em harmonia, não será capaz de usar luz.
Você pode tentar, de qualquer maneira, você é um talento. Ela explicou e interrogou-o. Próximo capítulo. Capítulo 126 Elementos tentando obter favores, General Takovic. Mas eu não sou. Ele se desesperou. De repente, ele ouviu o velho dizer: lembre-se, seu corpo já é um deus, mesmo sem sua arte divina e autoridade. Você está mais próximo das leis e não estará apenas em harmonia com o ambiente. Em vez disso, eles devem obedecer e adorar você. Apenas lembre-se de que você é um deus e se torne um mesmo sem seus poderes. Tentando isso, Matias respirou e utilizou seu corpo e o conhecimento de um deus. De repente, ao seu redor, pequenos fragmentos de todos os elementos apareceram, o que chocou a princesa Raya, santo deus do destino. Os outros que também caminharam com eles ficaram boquiabertos com a visão. O que mais chocou a princesa Raya foi ver os movimentos dos elementos ao seu redor, era como se estivesse bajulando-o. Os elementos que foram considerados indiferentes, ela murmurou, estão tentando obter favores. O que? Os outros exclamaram. Você tem certeza disso, princesa? O general Tarso murmurou em choque. Sim, é como se os elementos fossem domesticados por ele. Ela respondeu. Ao ouvi-la, eles ficaram ainda mais boquiabertos. Os elementos ainda são os mesmos que eles conhecem. Enquanto os outros estavam boquiabertos, Matias de repente pegou algo de longe. Matias parou o que estava fazendo e estreitou os olhos. Ele expandiu seus sentidos para a área onde ouviu o barulho. Arg! Matias sentiu que algo estava errado e olhou para Tarso. General Tarso, estamos perto do seu acampamento militar. Ele perguntou. O general Tarsus olhou ao redor e acenou com a cabeça. Sim, acho que sim. Como você sabia? Ouvi um grito vindo de lá. E ampliando minha visão, vi que há uma batalha acontecendo. Merda! Matias respondeu com urgência e correu abruptamente na direção. O que? Todos empalideceram e correram também. Ao se aproximarem, viram fumaça subindo na direção em que estavam indo. Dentro do acampamento do exército, era um caos. Os rebeldes encontraram o seu acampamento e atacaram-nos. Atualmente, eles estão contra o ataque inimigo há 4 horas. Milhares de soldados rebeldes atacaram os 500 homens do campo. Com a posição defensiva do acampamento, eles levam vantagem, mas o número do inimigo ainda é monstruoso. General Tatek, à sua esquerda. Nele. O general do acampamento evitou um ataque pela esquerda e saltou para o lado. Ele correu até o agressor e cortou sua cabeça. Quando o atacante foi morto, o espírito se transformou em pequenas partículas de luz e desapareceu no ar. Vá, lute pelo príncipe e pela sua vida. O espírito líder gritou com fervor. Enquanto lutavam, a grande tenda de energia dentro do acampamento foi repentinamente atingida por uma força forte, que chocou os soldados. O espírito líder olhou para os destroços com choque e horror, a única pessoa que poderia fazer isso seria ele. Ele traiu o principado também. Ele agonizou. Eu não traí o principado, Tatek. Eu nem fui leal a ele em primeiro lugar. Dos escombros, uma voz arrogante soou. General Takovic. O espírito por trás dos escombros mostrou-se lentamente. Era enorme, diferente de qualquer espírito. Seu tamanho é o dobro de sua raça. Um enorme martelo leve estava apoiado em seus ombros largos. Pare com essa bobagem, Takovic. O general Tatek gritou de raiva. A princesa não está aqui. Nem mesmo se importando com Tatek, Takovic olhou em volta e estalou a língua. Acho que vou massacrar todos vocês. Takovic bateu com o martelo e correu na direção deles. Embora aterrorizado, com sua dignidade de general, Tatek inclinou a espada e se preparou para uma dura luta. Takovic saltou no ar e ergueu bem alto o martelo. Do nada, uma espada voou de repente das profundezas da floresta e disparou direto para o martelo, derrubando-o. Por causa da espada, Takovic perdeu o controle do peso do martelo e revidou com ele.
Ele caiu no chão, fazendo com que fumaça e detritos voassem pelo ar. Takovich levantou-se dos escombros com raiva e olhou para onde veio o ataque. A espada que foi disparada e estava no chão flutuou e disparou de volta para a floresta. Lá, ficou visível para os espíritos do acampamento quem enviou aquele ataque quando o general Tarso levantou a mão e pegou a espada. Tarso! Takovich gritou com ira absoluta. Takovich, seu traidor! Não admira que o príncipe Ramum o odiasse tanto. O general Tarso bufou friamente. Princesa Raya, Matias e os outros também chegaram. Como diabos ele chegou primeiro quando eu fui o primeiro a correr? Matias pensou. O que vocês estão esperando? Eles precisam matar mais alguns para que possamos nos mover. Matias reclamou com irritação e correu em direção aos inimigos. A princesa Raya e os outros também atacaram os inimigos. Matias acenou com a mão direita enquanto corria e conjurou as leis da natureza. Sabendo que nada físico não prejudicaria os seres de luz, Matias fundiu todos os elementos e alongou. Ele fez uma espada elementar. Ele então pulou alto e desceu. Uma enorme tempestade de golpes elementares rasgou o chão com seu poder. Há muitas vantagens se usarmos as leis em vez do seu poder. Uma delas era que se o usuário fosse habilidoso o suficiente, ele poderia simplesmente usar o poder do ambiente para alimentar o ataque, então o usuário não precisaria usar sua energia pessoal. Estrondo. Uma enorme marca de corte foi deixada no chão onde o ataque elemental caiu. Centenas de espíritos rebeldes morreram apenas com esse ataque. Quando Matias pousou, ele bateu as palmas das mãos para baixo. Enormes vinhas cresceram subitamente da terra e restringiram os espíritos inimigos em suas posições. Antes de tudo, Matias já perguntou ao velho Sanii sobre reconhecer cada espírito, pois eles realmente parecem iguais. Matias, assim como os outros seres, sempre haverá uma diferença entre os espíritos. A característica deles é a luz, então observe a frequência energética da luz deles. Seria assim que você os identificaria. Depois que Matias descobriu isso, ele utilizou-o sempre que falava com os espíritos. Agora ele conseguia analisar muito bem suas frequências e, com os inimigos, percebeu que eles têm uma frequência mais lenta que a dos espíritos aliados. Portanto, Matias soube instantaneamente quem eram os inimigos. Com a lei da cura, ele se ramificou para os espíritos aliados e transferiu-lhes energia. Com a nova energia que possuem, os soldados ficaram mais corajosos e começaram a contra-atacar. A princesa Raya e os outros também se juntaram à luta. A princesa Raya fez um movimento de empurrar com a mão. A terra levantou e destruiu os inimigos. O general Tua desembainhou uma espada de luz e começou a atacar os soldados. O general Tatek juntou-se à luta matando o exército inimigo com seus homens. O general Tarsus caminhou calmamente até a posição do general Takovich com sua espada atacando qualquer inimigo que se aproximasse. Os outros soldados e cidadãos que também estavam com eles na jornada atacaram e lutaram no campo de batalha. Vendo a situação, o general Takovich ficou irritado. Bastardos! Ele atacou furiosamente com seu martelo inclinado para derrubar qualquer um que acertasse. Vendo que Takovich estaria se movendo, Tarso zombou e investiu contra ele também. Então, uma luta feroz começou. Takovich golpeou Tarso com seu martelo, enquanto este evitou o martelo por 1 centímetro. Tarso então girou, pois quase caiu, então, ao girar, recuperou o equilíbrio e a chance de se levantar. Ele então atacou e cortou a cintura de Takovich, ferindo o gigante. Takovich gritou como uma fera feroz e balançou o martelo mais uma vez, agora apontado para os outros soldados. Tarso empalideceu e avançou para desviar o golpe. Embora ele tenha desviado, ele perdeu o equilíbrio por correr muito rápido. Vendo isso como uma oportunidade, Takovich deu um pulo e ergueu o martelo, mirando na cabeça de Tarso. Vendo a situação desfavorável em que se encontrava o general, Matias girou as mãos e atirou uma bola de luz no abdômen de Takovich. Sem poder se mover livremente no ar, Takovich olhou impotente para Matias.
Quando a bola bateu na marca, Takovic foi rebatido por mais de 5 metros. Sucesso! Matias murmurou feliz. A bola de luz foi sua versão das armas leves dos espíritos, com as armas focadas em ferir místicos sem corpo físico criado por suas frequências de energia. Os espíritos aliados ficaram boquiabertos com o que viram, um humano usando um feitiço que lembrava muito a composição de sua arma. Porque um humano se intromete nos assuntos dos espíritos? Takovic gritou indignado. Cuide da sua vida, traidor. Matias repreendeu. Haarg, fora da lividez, Takovic rugiu com raiva total. Ele correu como um rinoceronte em disparada em direção a Matias. Matias estava se preparando para atacar quando de repente, uau! Uma flecha voou direto para a testa de Takovic. A flecha penetrou profundamente na cabeça do espírito gigante e o matou. Lentamente, o poderoso general caiu e se desintegrou em partículas de luz. Próximo capítulo. Capítulo 127. Os Elfos, uma surpresa. Matias ficou feliz e rapidamente orientado na direção de onde veio a flecha. Ali, uma sombra estava parada no galho de uma árvore, olhando para todos abaixo. Vendo que o general já estava morto, a sombra saltou e caminhou em direção a eles, mostrando sua verdadeira identidade. Atrás da sombra que saltou estava outra pessoa que usava um vestido longo e sedoso verde. A sombra deu um passo para o lado e curvou-se para a pessoa vestida. Um elfo. Princesa Raya engasgou. Cabelos longos e dourados e alongados, orelhas pontudas, olhos alongados de flora e fauna, a pele de um bebê tão branca quanto a neve cremosa, ou tofu, como Matias queria que fosse comparado, e um vestido verde. E com base no fato de ela ter algumas coisas que não precisam ser mencionadas, Matias imediatamente deduziu que a elfa é uma menina. Saudações, Princesa Raya. O elfo vestido brilhante e curvou-se para ela com etiqueta. Acho que já vi você antes. Princesa Raya examinando. Sim, talvez você esteja certo, Princesa Raya. O elfo acenou com a cabeça. Nós nos vimos quando o príncipe Ramun e meu pai, o príncipe Siraora, realizaram uma reunião entre nações. Ela sorriu. Eu sou filha do ex-príncipe élfico Siraora, sou Yuna, a atual princesa do reino élfico. Yuna fez uma reverência elegante depois de se apresentar. Oh, Princesa Yuna, é um prazer vê-la novamente, embora eu tivesse preferido que não fosse em um cenário como este. A princesa Raya cantou e curvou-se para ela também. O que atrás aqui, Princesa Yuna? Princesa Raya perguntou educadamente. Quando a questão foi apresentada, a princesa Yuna de repente ficou solene. A Kiarta está à beira da catástrofe, princesa. Ela afirmou. Como exatamente? A princesa Raya engasgou de choque. Meu tio traiçoeiro liderou um exército de assassinos para um local não especificado. Ouvi quando estava espionando que ele planeja invocar o tirano. E com esse nível de caos, temo que ele tenha conseguido. Também foi relatado que Ishtir corre desenfreadamente há semanas. Apenas um dia atrás, alguns foram vistos correndo em direção ao Principado de Sarkise, no sul. Se a intenção deles é realmente atacar o Principado humano, então temo que eles já tenham feito isso, caído nas garras do Ishtir. Princesa Yuna acrescentou. A princesa Raya vacilou ao ouvir essas palavras. Sarkise era um forte e leal aliado dos espíritos místicos. Eles enfrentaram dificuldades juntos e enfrentaram os Ishtir na Primeira Era. Agora que foi possível que Sarkise tenha realmente caído, então os aliados que eles têm foram reduzidos em um. A princesa Yuna deixou a princesa espiritual, pois ela sabe o quão grave é a queda do poderoso reino humano. Ela se virou para olhar para Matias e o cumprimentou. Acho que você é o Rengianil de quem ela estava falando. Saudações a você, humano. A princesa elfa disse. ! Matias engasgou com o choque. Ele respirou fundo e perguntou educadamente. Saudações, princesa. Como você sabia meu nome? Por minha causa. Em resposta às suas perguntas, o arqueiro atrás avançou.
A voz era de uma mulher, então Matias tem certeza do gênero dela. O problema é, ele estava familiarizado com aquela voz. Isabelle. A arqueira parou e tirou o capuz que escondia seu rosto. Matias ficou boquiaberto ao ver o rosto de aparência europeia e o cabelo loiro que caía até os ombros. Matias correu até ela e segurou seu ombro. O que você está fazendo aqui? Como você sabia que eu estava aqui? Ele perguntou com um sussurro. Isabelle sorriu timidamente e contou-lhe a história. Quando Matias estava saindo da cidade de Midas, Isabelle o viu coincidentemente ao sair de um prédio. Isabelle chamou por ele, mas não foi atendida. Impulsionada por sua curiosidade, Isabelle seguiu atrás dele. Eles chegaram à floresta e chegaram à frente do poço. De repente, Matias pulou no poço e desapareceu. Isabelle ficou chocada e correu em direção ao poço assim que ele desapareceu. Ela examinou o poço adequadamente, procurando por quaisquer mecanismos perigosos dentro dele. Enquanto olhava atentamente para o poço, ela de repente viu que o pingente em seu pescoço brilhou de repente. O pingente emitiu uma luz brilhante e a luz disparou para dentro do poço. Lentamente, um portal se materializou lá dentro. Depois de considerar por um tempo, ela grunhiu e pulou. Quando ela abriu os olhos, ela foi bem-vinda neste mundo. Ela explorou por um tempo, procurando onde Matias estava. Depois de uma hora, ela foi vista pelos elfos. Eles a detiveram, mas foi libertada imediatamente pela princesa Yuna. A princesa Yuna disse a ela que movimentos suspeitos do Ishitir levam ao principado humano de Sarkise, mas ela não sabe nada sobre isso. Explicando que ela era dos territórios imortais, a princesa Yuna ficou em silêncio e aceitou seu motivo. Vendo que Isabelle não era uma pessoa má, a princesa Yuna treinou-a nos métodos do arco, que era a especialidade dos elfos hábeis e furtivos. Até agora, ele estava treinando sob a proteção da princesa. Quando chegaram ao sul do campo de batalha, ouviram a batalha que estava acontecendo e correram para cá. Ao ver Matias, ela pediu permissão à princesa para atacar e assentiu. Imediatamente depois disso, ela soltou a corda do arco. Então, espere. Há quanto tempo você está aqui? Matias perguntou. Uma semana ou mais. Ela respondeu. Mas eu só fiquei aqui por, no máximo, um dia. Como isso aconteceu? Ele exclamou. Sério, isso significa que o portal está bagunçado. Ela pensou em voz alta. Não vamos insistir muito nisso. A princesa Yuna de repente se intrometeu. Precisamos nos apressar e partir. Um exército maior está marchando aqui vindo do sul e chegará a qualquer minuto. Sim, Isabelle afirmou. Você os ouviu. Retire-se. A princesa Raya levantou-se do luto e gritou. Eles rapidamente empacotaram as coisas importantes e correram para o oeste, para onde fica o príncipe élfico. Minutos depois, um enorme exército de 5.000 homens chegou com um general na frente. Diferente dos demais espíritos cuja luz é brilhante, este espírito tem sua cor cinza claro, mais fraca que os demais. Eles escaparam. Encontre-os. O general na frente gritou. Com a ordem, o exército se dispersou em diversas direções, em busca dos fugitivos. O general marchou para dentro do acampamento que estava em ruínas. Ele olhou em volta. Sinto a energia de Takovic. Eles o mataram? Ele murmurou com uma voz irritada. Ele se virou e olhou para longe. Lord Kelbron conseguiu atingir o principado humano, mas ouvi dizer que ele foi gravemente ferido. Isso significará que a conquista está atrasada? Do nada, uma sombra negra que parecia exatamente o oposto dos espíritos apareceu. A sombra recém-chegada falou com uma voz profunda e rouca, não. A conquista continuará. Embora Lord Kelbron esteja ferido, ele não manterá seu desejo de subjugar Aquiarta por muito tempo. A luz de Aquiarta deve cair. Ele enfatizou o Mast, mostrando a urgência do assunto. Tudo bem então. Garantiremos que a esperança de Aquiarta cairá assim como o domínio que ela governa. O general respondeu sinistramente.
Com o exército em fuga, eles alcançaram a colina que separava a floresta no centro de Aquiarta e a floresta de Ganai, um dos territórios élficos, e também o centro do poder de sua raça. Antes de atravessar completamente, a princesa Raya olhou para o palácio que estava longe, com seu brilho mais fraco do que deveria. O palácio que outrora iluminava a terra com luz perpétua, sendo a segunda lua da noite, está agora coberto pela solenidade das trevas. Eu voltarei, Riley. Ela murmurou com determinação. Ela então continuou a ultrapassar a fronteira, entrando totalmente na floresta de Ganai. Durante anos, eles não seriam vistos por ninguém saindo. Pouco menos de um mês se passou, a princesa Sally e seus homens, vendo o estado da capital Hylen, correram de volta para sua casa. Eles sentiram um mau presságio se aproximando deles quando viram o caos. Então, eles viram a verdadeira condição de Sarkise e desabaram. Eles choraram ao se lembrarem da expectativa de seu ente querido ao vê-los voltar. Ansiavam pelos abraços e beijos de suas esposas, mães, filhos e pela mão de seus pais que bagunçava seus cabelos. Princedon Sally se ajoelhou e fechou os olhos enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Minha filha, você se tornará a glória de nós, humanos. Eu sei disso. Ela se lembrou do que seu pai lhe disse antes de partirem e percebeu que ele realmente sabia de algo: eles morreriam. Pai. Ela sussurrou em agonia. S.N. Como estão todos recentemente? Já faz muito tempo que não escrevi uma carta como essa, então estou fazendo uma. Além disso, estou informando a todos que ocorreria um salto no tempo, então esta carta poderia ser considerada uma transição. Então, o que você acha da história atual? Conte-me aqui. Embora eu não pudesse mudar nada do que já escrevi porque é cansativo, eu ainda ouviria e responderia seus pensamentos. Estou esperando. Próximo capítulo. Capítulo 128. 10 anos depois. 10 anos se passaram desde o início do caos. As guerras da Terra aconteceram cada vez pior. Por medo, os anões se trancaram dentro de suas montanhas geladas. As rebeliões entre os principados e a continuação de ira de Kelbron puderam ser sentidas por todo o país. Durante os primeiros 2 meses, Matias e os outros descobertos pelas espiões do território Ganai que Sarkise realmente haviam caído. Foi infestado por Ishitir e os humanos dentro dela foram escravizados e criados por Ishitir para consumo posterior. Por simpatia, Matias às vezes invadia as terras do sul e recuperava alguns humanos delas. Mais tarde ele foi conhecido como Light Miser ou Light Giver. O general Tua e Tarsus queria fazer o mesmo, mas quando se lembraram que Riley está repleto de traidores, decidiram não fazê-lo, arriscando que espiões conseguiram entrar no território. Os últimos territórios sobreviventes após esses 10 anos são atualmente como Terras dos Anões e a Floresta de Ganai, onde Matias e os outros residem. Existem alguns territórios ocultos construídos por outros povos sobreviventes das 4 raças, alguns deles foram descobertos e algumas situações escondidas do mundo exterior. Seu número é lamentavelmente baixo, mostrando que eles realmente estão em uma situação precária e podem ser derrotados a qualquer momento. Com essa sensação de pressão sobre eles, todos treinaram veementemente, criando o uníssono de 3 raças, ou 2 humanos e 2 raças. Matias continuou a treinar nas artes místicas e nas leis com a princesa Raya e o velho Sani. Isabelle estava sendo treinada pelos elfos com furtividade, pontaria e artes glaive. Em troca, Matias ensinou aos elfos e espíritos ideias modernas como química, tabela de elementos e formações de exército que estavam estranhamente ausentes neste reino. Lentamente, eles se desenvolveram em uma civilização semitecnológica que pode ser uma dor de cabeça para qualquer exército antigo. Dentro de Ganai, na varanda da torre do Palácio Élfico, Matias de 1,90 m estava com uma aura veterana e endurecida. Ele estava vestido com uma armadura dourada, enquanto um capacete estava preso em seu braço esquerdo e uma espada estava amarrada em sua cintura. Ele olhou para o norte com pura determinação. Você está pronto, Matias? Atrás dele, a voz de uma mulher soou quando ela perguntou a Matias.
Ele se virou e lá estava uma mulher europeia loira que usava uma armadura mais confortável que cobria apenas a parte superior do tronco e a parte inferior da cintura, com as áreas expostas cobertas apenas por seda élfica que se dizia ser impenetrável por armas afiadas. Matias sorriu amigavelmente e gritou, Isabelle. Ele então acenou para ela e respondeu, sim. O general Tua, Tatek e a princesa Raya estão prontos. Eles estão prontos, mas a princesa Raya precisa ficar porque ela precisa supervisionar os assuntos de Ganai com a princesa Yuna. Com os testes disso sendo processados, eles precisam estar aqui ainda mais. Ela respondeu, Matias assentiu e caminhou junto com ela. Dentro do Palace Hall, o grupo esperava por eles. Todos eles usavam armaduras defensivas, totalmente preparados para a jornada. Matias, está na hora. O general Tua disse a ele e sorriu. Com o passar dos anos, Matias e os generais transformaram seu relacionamento em amigos íntimos. Há também outra pessoa, um elfo, que estava com eles preparados. Ele estava vestido com uma armadura verde e duas espadas amarradas em sua cintura eram incrivelmente finas e elegantes. A princesa Yuna também estava ali, esperando por eles. Diferente daqueles que usavam armadura, ela usava um vestido verde com pequenos fios de detalhes dourados, traje dos elfos reais. Atrás dela estavam a princesa Raya e o general Tarsus. Matias, fiz o general Lanrus ir com você em busca de apoio. Embora os elfos e os anões não tenham sido amigos nem inimigos no passado, isso ainda pode mostrar nossa determinação em alcançar a cooperação. Você pode ir em paz. Eu e a princesa Raya cuidaremos de Alexander para vocês dois. Ela adicionou. Como se tivesse sido convocado, um menino de 8 anos correu em direção a Matias, Pops. Ele abraçou a perna de Matias e se aconchegou nela. Alex. Matias suavizou-se visivelmente e se ajoelhou para acariciar a cabeça do menino. Você deveria ficar aqui com tia Yuna e tia Raya, ok? Ele consolou o menino. O garoto franziu os lábios, fazendo suas bochechas incharem. Ele olhou para Isabelle e choramingou, mãe. Alexander, você deveria ouvir seu pai. Estaríamos viajando em um lugar perigoso. Apenas ore por nós aqui, ok? Ela se abaixou até ficar na altura do garoto e deu um tapinha em suas bochechas borbulhantes. Em resposta, Alexander gemeu, fazendo os outros rirem. Mas ninguém notou uma expressão de dor aparecendo nos olhos de alguém. Nos últimos anos, eles não estavam apenas se sobrecarregando seriamente e se divertindo um pouco. Um dos resultados da diversão foi Alexandre, filho de Matias e Isabelle. Eles ficaram um pouco nervosos e se jogaram um no outro na cama. Embora a centelha ainda estivesse lá, o amor realmente não se manifestou tanto. O triste Alexander foi resgatado pela princesa Yuna. Isabelle sussurrou para Matias, Gale ficaria emocionada em saber que ele agora é tio. É uma pena que eu não o trouxe aqui. Em resposta, Matias apenas sorriu. Desta vez, a princesa Yuna falou com eles com a disposição de uma princesa. Meus amigos, esses 10 anos foram difíceis para nós. Treinamos para libertar este reino da crueldade e da tirania de Kelbron. Vocês marcham em direção às montanhas anãs de Artron para pedir sua lealdade à aliança. Como os 2 últimos territórios sobreviventes da Segunda Era, dou a vocês a confiança e a esperança de todas as raças de Aquiarta que esperam por sua libertação. Embora minhas bênçãos sejam mais fracas que as dos espíritos, ainda somos elfos próximos da natureza. Eu só desejo que o espírito do mundo guie todos vocês com segurança. A determinação no rosto de Matias e de seu grupo era aparente. Nestes 10 anos, eles treinaram, lutaram e se prepararam para todos os ataques dos inimigos. Após esse longo discurso, eles montaram em seus cavalos e viajaram para o norte, para as montanhas de Artron. No centro de Aquiarta havia uma alta torre negra construída pelos escravos dos Ishitir. Durante a sua construção, dezenas de milhares de pessoas morreram apenas para construir a alta plataforma da torre, a Torre de Shosterse. No topo havia uma estrutura preta em forma de 3 garras.
No meio, onde as garras se encontram, um cristal escuro flutuou. Abaixo dele havia um trono. Sentado nele estava o caído Kelbron, que foi aleijado por Gius, que sacrificou sua vida para selar a fonte mágica de Kelbron, seu coração, com o fio de ouro-prata que foi feito de seu corpo, sangue e espada. Até agora, Kelbron não pode seguir em frente com o que aquele humano fez com ele enquanto olhava para o cristal acima. Um tempo depois, uma mulher incrivelmente linda subiu na torre e parou abaixo do trono de Kelbron. Ela estava usando um vestido preto longo e sofisticado. Seus dedos eram decorados com longas garras afiadas presas a uma longa corrente que se estendia dos ombros do vestido. Seu cabelo era preto e se estendia até a parte inferior dos ombros. Com corte de lobo, acentuava sua elegância aliada à tiara preta colocada em sua cabeça. Vossa Majestade, voltei da minha reclusão. A mulher se ajoelhou e cumprimentou-o. Entendo. O que você conseguiu com a reclusão? Kelbron perguntou com uma voz estranhamente rouca. Tenho me aproximado cada vez mais das leis deste reino. Em breve, meu nível de compreensão se igualará ao dos espíritos. A mulher respondeu. Bom. Kelbron riu estranhamente de alegria. Agora estou cada vez mais perto da dominação. Ele disse. Vossa Majestade, se desejar, eu gostaria de sair em missão primeiro, antes de prosseguirmos para conquistar tudo. Ela pediu. O que é? Kelbron ergueu a sobrancelha. A mulher levantou a cabeça e sorriu maliciosamente. Com Matias e os outros, continuaram a viagem por 2 dias. Após a jornada cansativa, eles chegaram a uma montanha de 3.000 metros. O general Tarsus ergueu os olhos e ficou maravilhado com a visão, Monte Artron. Ele então se virou e disse, prepare-se para outro treino cansativo. Ele sorriu ironicamente. Por que deveríamos? Poderíamos simplesmente usar a lei da natureza para manipular a Terra e nos permitir ascender, certo? Isabelle sugeriu. Não poderíamos. O general Tatek respondeu. O general Lanros explicou, uma das razões pelas quais o Monte Artron não pode ser invadido pelos inimigos é por causa de seu terreno íngreme e resistência natural às artes jurídicas. Não sabemos por que isso acontece, é apenas o que é. Isabelle choramingou e suspirou. Eles montaram em seus cavalos e começaram a caminhar até o sopé da montanha. Quando chegaram ao fundo, foram surpreendidos pela altura da imponente montanha. Suspirando por causa de seu infortúnio, eles começaram a subir com todas as suas forças. Próximo capítulo. Capítulo 129, o território anão de Garendor. Por causa da tempestade de neve no caminho do topo da montanha, estava frio enquanto eles subiam. Ninguém sabe por que a tempestade de neve ainda surge, embora o calor lá fora lhes diga que é primavera. Durante a escalada, eles também sofreram alguns acidentes. Eles experimentaram a queda de destroços, pedras que seguravam rachando, o que quase os fizeram cair para a morte, e enormes pedaços de neve caindo direto sobre eles, assustando-os até mesmo para continuar. Mas com a confiança que o povo depositou neles, eles ficaram mais uma vez cheios de determinação para escalar. E com essa determinação chegou ao portão de Barremum, um enorme portão de pedra de 10 metros de altura. Nele foram gravadas as imagens de um leão na porta esquerda e de um urso pardo na porta direita. Nas laterais do portão havia 2 grandes estátuas de anos cegados que seguravam um enorme martelo como arma. Aqui estamos. O general Tatek apreciou a visão ao olhar para ela maravilhado, a entrada para o Principado de Garendor. Estamos agora no perímetro do território dos anões. Ele olhou para as 2 estátuas paradas ao lado do portão e recitou algo, centenas de milhares de inimigos se curvarão em sua presença. Ninguém passará pelos ocultos sem enfrentar os príncipes gêmeos dos martelos Gudir e Gundir. Embora se soubesse que os anões se escondiam dentro de seus montes rochosos, eles ainda eram um adversário poderoso. Com as leis do fogo e do metal obedecendo à sua vontade, e também com seu corpo naturalmente forte, não seria fácil derrubá-los. Era inegavelmente verdade diante dos príncipes gêmeos.
O talento de Gudir com a forja o tornou excelente no martelamento, e o gosto de Gundir pela luta o fez praticar a arte do martelo. Gudir e Gundir também eram extremamente talentosos na manipulação das leis do fogo e do metal, com Gudir sendo capaz de conjurar o fogo de Akyartha, a chama central que alimenta o reino, para forjar e purgar seus inimigos, e Gundir sendo capaz de transformar metal em Origin metal que é incrivelmente pesado e afiado. Quando estavam vivos, os anões eram imparáveis no campo de batalha e controlavam o maior território de Akyartha. Por causa da glória que deram à sua raça, suas estátuas sempre seriam erguidas em todas as entradas dos anões para fornecer proteção contra quaisquer adversários. Me foi dito que as enormes estátuas de Gudir e Gundir em frente ao portão de Bahremun foram feitas pelos próprios dois, dando às estátuas seu poder e autoridade, resultando na resistência natural da montanha a outras leis para proteger os anões por dentro, fazendo de Garendor o porto seguro de sua raça. O general Tatek encarou os portões e respirou profundamente. Senhores da montanha, nós das raças de humanos, espíritos e elfos pedimos para estar em sua presença. General Tatek gritou. Embora o general Tatek seja apenas um general assistente do general Tarso, suas habilidades negociais e diplomáticas podem ser consideradas de primeira linha, tendo liderado acordos bem-sucedidos entre os outros príncipes, territórios e Hylie. Ele também lidou com o povo de Garendor, por isso sabe como contar com a presença deles. E como esperado, os portões de Bahremun tremeram e se abriram lentamente. Do lado de dentro, um grupo de 11 anões de mais de 1 metro marchava totalmente blindados em direção a eles. O anão que estava na frente olhou para eles e falou: "Vocês podem entrar com a confirmação do Sr. Guknir. Venham conosco." Ele se virou e entrou sem esperar por eles. Alguns dos anões olharam para os dois espíritos com cautela, mas ainda assim seguiram o anão que entrou. Matias olhou para os outros e assentiu. Eles seguiram os anões dentro da montanha. Matias e os outros apareceram dentro de um caminho estreito, ou também poderia ser caracterizado como uma passagem ridiculamente longa. Tochas penduradas nas paredes brilhavam e estalavam enquanto emitiam luz suficiente para ver algo dentro do corredor escuro. Quando finalmente chegaram ao final da longa entrada, exceto pelo general Tatek e Lanrus, Tua, Matias e Isabelle ficaram boquiabertos com a arquitetura e infraestrutura dentro da montanha anã. Apenas os primeiros 10 quilômetros de fora para dentro da montanha foram sólidos e duros. Depois disso, ficou vazio. Vários edifícios de pedra foram construídos em diferentes partes da montanha. Pontes e torres com elevadores internos conectavam todas as estruturas. Engrenagens, plataformas giratórias, todos os tipos de mecanismos podiam ser vistos dentro da montanha. No meio havia uma ponte estreita que levava ao extremo da montanha, um enorme palácio de pedra que parecia ter sido esculpido naquele lado da montanha. De longe, as paredes do palácio de pedra já estavam manchadas de marrom, o musgo já havia crescido abaixo e pequenas rachaduras podiam ser vistas em alguns cantos, mas ainda assim parecia tão fortificado e forte. Torres e muralhas cercaram e foram construídas com o palácio. Juntamente com o caminho estreito para o palácio, se algum dia um exército invadisse aqui, eles seriam apenas alvos livres para os atiradores e cairiam para a morte nas minas. Nas paredes enferrujadas ou cobertas de musgo do palácio, uma bandeira vermelha com o símbolo de um martelo preto pendia com a aura de prestígio. Em diferentes cantos da montanha Oca, anões de todas as diferentes ocupações e uniformes podiam ser vistos por toda parte, trabalhando e cuidando de seus próprios negócios. Outros treinavam com suas armas enquanto alguns soldados anões patrulhavam pontes, paredes e torres. Pedras brilhantes iluminavam o interior da montanha e as estruturas, os trilhos das minas estavam localizados na parte inferior da montanha. Lá, inúmeros metais como ferro, carvão, ouro, diamante, cristais e as pedras brilhantes que iluminam o local foram extraídos e coletados. Os anões entram e saem das cavernas de mineração enquanto arrastam seus carrinhos cheios de metal com facilidade, mostrando sua força. Outra coisa a notar foram os caminhos e canais de trilhos primorosamente construídos que tornaram a mineração ainda mais fácil e conveniente.
Matias acenou com a cabeça, surpreso com as construções que os anões construíram. Eles realmente são dignos do título de mestres do ofício. Mesmo em sua vida passada, quando passava o tempo, ele sempre assistia filmes de fantasia e muitos deles mostravam o quão poderosos os anões são. Matias sentiu que era uma pena que ele ainda não tivesse criado anões em Mateon. Ele decidiu que, quando voltasse, iria criá-los e desenvolvê-los para que seu universo pudesse ter raças mais poderosas além dos humanos. Ele podia imaginar as naves espaciais da humanidade indo contra o maquinário steampunk de aço reforçado dos anões se algum dia acontecesse um encontro entre as duas raças. Retornando do seu estupor de sonho, Matias balançou a cabeça e juntou-se aos outros. Ele e os outros se levantaram e olharam para o caminho estreito que estava à frente deles enquanto o anão que os conduzia avançava e olhava para a frente. Você não espera que atravessemos assim, certo? Isabelle perguntou a ele com ceticismo. O anão então se virou para olhar para ela como se estivesse olhando para um caipira. Ele então colocou sua visão abaixo do penhasco. De repente, a plataforma onde eles estavam tremeu. Do fundo do terreno onde estavam, uma enorme laje de rocha de formato perfeito com entalhes rúnicos apareceu e se ergueu, alinhando-se com o solo. Os anões, General Tatek e Lanrus avançaram e abordaram a laje de pedra. Eles olharam para os dois distraídos e sinalizaram, vamos. General Tatek disse. Eles acordaram do estupor e subiram na laje. Quando pisaram completamente na laje, a laje se soltou da falésia e avançou para o palácio. Este é um dos mecanismos de defesa de Garendor caso o Ishitir ultrapasse os portões de Barremund. O anão explicou aos dois. Isto foi construído desde a Primeira Era e enfrentou as ondas de Ishitir, por isso é comprovadamente útil. General Tatek acrescentou. Isabelle e Matias engasgaram enquanto olhavam em volta. Você realmente conhece isso, espírito? O anão líder virou-se para olhar para ele e riu. Já estive aqui algumas vezes e ouvi inúmeras histórias dos anões sobre a Guerra da Primeira Era. É claro que conhecerei essas histórias. O general Tatek respondeu humildemente. Em resposta, o anão apenas riu mais uma vez e voltou a olhar para frente. Eles passaram por campos de treinamento, mercados, casas e outras patrulhas antes que a laje de pedra diminuísse a velocidade e se prendesse cuidadosamente ao solo. Eles desceram da laje de pedra e olharam para ela enquanto ela se destacava da terra mais uma vez e voltava para a entrada. Os anões acompanharam a caminhada até o palácio. Eles o seguiram enquanto olhavam para todos os lados. As ocultas do palácio se abriram lentamente e os deixaram entrar. Próximo capítulo. Capítulo 130 A decisão de Lord Guknir. Quando entraram na primeira parede, milhares de soldados patrulheiros se afastaram e colocaram os punhos no peito, demonstrando respeito. A não ser que os líderes assentissem levemente em resposta aos soldados. Eles caminharam por alguns minutos antes de chegarem ao segundo portão que se abriu. Eles então caminharam muito mais e subiram, entrando no terceiro portão. Depois disso, subi novamente e, finalmente, cheguei à frente do palácio principal. Centenas de soldados fizeram fila ao lado do portão e duas trancaram as duas portas. Diferente das patrulhas do lado de fora, os soldados aqui são mais poderosos. Matias presumiu que seriam as guardas reais de Garendor. Cada grupo de 10 pessoas segurava uma bandeira da família real Garendor, uma mesma bandeira vermelha com um martelo no meio, mas cercada por um leão e um urso. Estranhamente, mesmo estando dentro da montanha, a ventilação interna era tão forte que não poderia ser chamada apenas de ventilação e, em vez disso, era vento. Aquele vento soprou nas bandeiras, fazendo-as tremular com elas. Matias e os outros marcharam e pararam em frente ao portão fechado. O anão que os ajudou aqui se ajoelhou e cumpriu. Senhor Guknir, seu súdito Aron se ajoelha diante de sua presença. Os convidados de Vossa Majestade estão aqui. Devo deixá-los entrar, ele disse em voz alta. Depois de um tempo, uma voz profunda soou de dentro do palácio principal. Deixe-os entrar. O anão assentiu e clamou: "Sim."
Ele olhou para os 2 anões que bloquearam a entrada e sinalizou para eles. Os anões colocaram o punho direito no peito e receberam o esquerdo para abrir as portas. No interior, ao contrário do exterior que utiliza pedras estendidas, a fonte de luz eram chamas que ardiam em braseiros. A chama era diferente de uma chama comum porque brilhava com luz azul. A estrutura interna pode ser comparada a uma sala do trono da era medieval. Do outro lado estava o Lorde Anão, governante dos anões de Garendor. Seus cabelos castanhos cacheados caíam em cascata até o meio das costas, sua barba também alcançava o meio do tronco, sua barba acentuava sua aparência de anão. Em sua cabeça havia uma coroa de titânio com 7 joias incrustadas. O general élfico olhou maravilhado para a coroa, especificamente para as joias. Eu acredito que essas são as joias de Alieroth que continham o poder das 7 leis do fogo, terra, água, vento, relâmpago, luz e escuridão. Ele murmurou: o que traz todos vocês convidados aqui? O rei anão falou de repente. Os 5 curvaram-se e cumprimentaram-no. Saudamos o Lorde Anão Guknir, proprietário do Monte Artron, governante de Garendor. O primeiro a explicar seu objetivo foi o general Tatek que se adiantou. Vossa Excelência, como você sabe, os Ishitir se movem desenfreadamente dentro do reino, solicita aliança entre os territórios sobreviventes de Garendor e o território élfico. Ele apelou para o Senhor da Montanha. Ainda assim, Lord Guknir permaneceu em silêncio. Sentindo que o general Tatek disse não era suficiente, o general Lanros acrescentou: Lord Guknir das Montanhas de Artron, uma vez que o tirano decida atacar os últimos territórios sobreviventes, estaríamos condenados com certeza, o mesmo vale para os anões. Território. Com a aliança, pelo menos seríamos capazes de lutar. O que você diz? Depois de um tempo, Lord Guknir, que permaneceu em silêncio durante todo esse tempo, finalmente falou: Garendor não se juntaria à coalizão contra os Ishitir. O que? Sem chance. Por quê? Um rosto chocado e aterrorizado apareceu nos rostos do grupo. Você enlouqueceu, Sr. Guknir. General Lanros exclamou com raiva. Lanros. O general Tatek puxou o general élfico de volta. Você não vai fazer nada sobre isso. Está tudo bem para você, general Tatek? Lanros gritou. Isso nunca vai ficar bem. O general Tatek gritou de volta: sem o apoio de Garendor, perdemos um aliado potencialmente poderoso contra o inimigo. Quem ficaria bem com isso? O general Tatek respirou fundo e se acalmou. Excelência, por que decidiu isso? Tem certeza dessa decisão? Preciso decidir pelo bem de meus parentes. Preservamos Artron como ele é hoje. Garendor já representa há milênios, não quero que Garendor caia sob meu governo. Ir contra o Ishitir agora seria absurdo. Guknir respondeu sem emoção. O general Lanros saiu do controle de Tatek e se enfureceu mais uma vez. Você é o absurdo agora, Sr. Guknir. Você ficou louco. Assim que a floresta de Ganai marchar para lutar contra os Ishitir, para os quais certamente perderíamos, ficaríamos honrados por termos morrido lutando. Seus parentes que se esconderam dentro de seus montes de pedra seriam a única força que pensaria em ir contra o governo do tirano. Você acha que teria alguma chance quando o tirano decide dizimar sua raça também? Sua estupidez seria a causa da queda iminente de Garendor. Garendor permaneceu por gerações e milênios, não porque eles se esconderam, mas porque lutaram por isso. Para a próxima geração, risível, ele continuou com exasperação. Não sendo mais capaz de resistir ao seu impulso, o general Lanros gritou e correu em direção ao trono e desembainhou a espada à sua esquerda, o que chocou o seu grupo. Dong! De repente, 10 anões apareceram nos lados e apontaram seus cajados para ele. Uma luz circular de repente saiu de suas armas e conteve o elfo, envolvendo-as em torno dele. Lanros. Em estado de choque, Matias e os outros sacaram as armas e apontaram para os 10 anões. Deixar. Os 10 anões derrubaram Lanros com o grupo. Nós vamos embora. Matias falou. Não conseguiríamos nada aqui. Ele então se virou e caminhou até a porta.
Sem escolha, o grupo suspirou enquanto olhava para o Lorde Anão e caminhou consternado. De repente, Matias se virou e olhou nos olhos do Senhor da Montanha e afirmou com frieza: "Você não sabe o que está fazendo. Se você acha que se Garendor permanecer neutro, o tirano não atacaria a montanha, então você está definitivamente errado. Assim que a batalha do Carumenhir começar e não vermos os anões marcharem contra o Ixtir, esperemos enfrentar sua enorme maré negra depois." Ele então se virou novamente e continuou a sair. O general Tua foi o último a sair. Antes de sair, ela pronunciou as palavras que ecoaram por todo o salão: "Você suja o nome de Gudir e Gundir. Você representará a vergonha de toda a raça anã." Quando partiram, foram escoltados até uma porta abaixo da montanha. Quando abriu, mostrou um rio subterrâneo. Um barco foi preparado para eles, amarrado a um poste de madeira. Matias e os outros subiram no barco e remaram para sair. Eles remaram por um tempo e, com a ajuda da corrente indo na mesma direção de onde estavam remando, chegaram ao lado de fora e viram que saíam de uma pequena caverna em um local discreto abaixo do oeste da montanha. Olhando em volta, o general Lanros descobriu onde eles estavam e ordenou que continuassem remando. Remaram por mais meia hora e chegaram a um lago. Eles pararam o barco e desembarcaram. Até agora, o general Lanros estava furioso com isso. Matias e Tatek suspiraram. Lanros socou o chão indignado enquanto Tatek despejava toda sua raiva em uma pedra que ele pegou e jogou na superfície da água com toda sua força, fazendo com que a pedra saltasse muitas vezes na superfície da água e alcançasse longe, onde eles não podem mais vê-lo, exceto Matias, que agora pode sentir até 4.200 quilômetros. Matias sentou-se em uma grande pedra à beira do lago e contemplou. Agora que esta situação ocorreu, a situação deles só piorou. Uma vez que Ganai não consiga derrotar o tirano e seus homens, sua única escolha seria tirar Isabelle e Alexander do reino e deixar o Ixtir governar Akiarta. Mas, é claro, ele não iria cair sem lutar, então continuou a formular planos e movimentos em sua mente. Por causa da situação, realmente precisamos voltar correndo para a floresta de Ganai. Estamos lá fora há muito tempo. Se não estou errado, agora estamos sendo seguidos por um grupo de Ixtir. Matias falou de repente, o que deixou o grupo solene. Olhando para o local, eles sabiam que haviam remado pelo rio Siquia e chegado ao lago que lhe estava ligado, o Lago Laje. O lago ficava a cerca de 70 quilômetros de Ganai. Sabendo disso, eles começaram a correr de volta para o sudoeste, onde fica a floresta. Enquanto viajavam, a cerca de 20 quilômetros do lago, de repente ouviram ruídos de batalha. Fim do vídeo.